Olá, sou a doutora Sônia Carvalho e o assunto de hoje é sobre o mal que o cigarro faz para a nossa saúde bucal. Parece uma coisa assim muito óbvia, né? Mas não é para todos. Porque eu escuto muito na minha rotina as pessoas ligarem o cigarro ao acúmulo de tártaros. E não é bem assim. O cigarro ele traz várias consequências negativas para a nossa saúde bucal. E eu vou detalhar para vocês aqui o que a gente entende quando a gente olha um paciente fumante. Aonde que o dentista primeiro vai mirar quando a gente sabe que o paciente fuma. Então aí, primeiro, nós vamos olhar toda a parte de tecidos moles, ou seja, língua, bochechas, céu da boca, né? A parte do início lá da entrada da garganta, embaixo da língua, gengivas. Nós vamos olhar os lábios por dentro, se não tem nenhuma lesão que possa predispor ao desenvolvimento de um câncer, ou seja, for uma lesão pré-maligna, ou então se esse paciente já apresenta alguma lesão que já porventura possa ser o início de um câncer. Então o cigarro, sim, ele está ligado ao aparecimento de câncer na cavidade oral. Outro alerta que acende para o dentista é o periodonto. O periodonto é aquela parte em volta do nosso dente, né? Onde eu falo lá das estruturas do dente, vocês vão entender que é onde a raiz fica e o osso envolve, a gengiva. E aí o que acontece? O periodonto é extremamente prejudicado por causa do cigarro. O que acontece? O cigarro faz uma coisa chamada vasoconstricção. Ou seja, os vasos ficam mais estreitos, mais fechados, contraídos. E aí a gente não consegue que esse organismo faça a drenagem, né, das inflamações, que as células de defesa passem, né, para os tecidos para poder eliminar os micro-organismos, enfim, todas as toxinas que acumulam, né, na região entre as nossas células, nos tecidos. E as células, o organismo precisa dessas defesas, né? E aí o que acontece? Se o vaso sanguíneo não permite a passagem para os tecidos, nós não vamos ter a devida defesa. E na ausência de defesa, esse periodonto ele vai ficando totalmente desprotegido e começa a reabsorção óssea. E existe, vou botar entre aspas, a periodontite do fumante. O que acontece? Vamos perdendo osso, e quando a gente vai enxergar, isso não dói, evolui, você vê o dente já está começando uma mobilidade e há pessoas que perdem o dente sem uma gota de sangue. Aquele dente amolece, eu já extraí vários dentes de fumantes, quando você puxa, não sangra, é uma coisa assim muito, muito ruim de se ver. Então a nossa mira vai lá nas gengivas do fumante. Outra coisa que o cigarro também proporciona é o aparecimento de novas cáries. Por quê? Resseca essa boca, diminui o fluxo salivar. Quando a gente fala em diminuição de fluxo salivar, N problemas podem acontecer em decorrência da diminuição desse fluxo, porque a saliva é a nossa defesa dentro da boca. Ela lava, né, a nossa boca, ela reduz a acidez que é provocada no momento da mastigação, do início da digestão. E aí, esses ácidos sendo neutralizados através do tamponamento da saliva, o que vai acontecer? Nós vamos ficar menos suscetíveis a doenças, principalmente a cárie. E se eu não consigo salivar corretamente, se eu fico com a boca mais seca, eu vou ter menos defesa também para cárie. E aí os fumantes tendem a ter mais cáries. Mais uma coisa que fica assim, é fato,
as restaurações, principalmente as estéticas, duram menos. Porque se eu tenho menos saliva, essas restaurações vão perder o seu brilho mais cedo, vão ficar mais porosas, vão ter necessidade de repolimento mais rápido ou até substituição dessas restaurações. E ainda infiltrações podem acontecer por causa da falta de defesa pela ausência de saliva. E aí a gente tem uma durabilidade menor de todos os nossos materiais inseridos na boca. Outro prejuízo, o manchamento, né? As manchas acontecem por conta da nicotina. Isso aí todo fumante sabe. O fumante já chega no consultório assim, gente, eu vim fazer limpeza, doutora, porque deve estar cheio de nicotina, me ajuda aí. E a gente já vai, né, nos pontos que nós sabemos que são mais propícios, né, para poder aderir à nicotina, e é um trabalho, o dentista tem muita dificuldade de remover nicotina. Os fumantes deveriam entender isso, porque aí eu vou falar como profissional, a limpeza de dentes de fumante tem que ser muito mais valorizada, monetariamente falando, para o dentista, do que a limpeza do paciente que não fuma, porque é difícil, aquilo agarra muito nas superfícies e nós temos que ter um cuidado além do normal. Outra coisa importante é a gente ter cuidado com a nossa língua, porque a nicotina ela também entranha nas papilas, né? Então temos que manter a língua bem higienizada, bem cuidada, como sempre, mas o fumante mais ainda, porque essa nicotina vai ficar ali atrapalhando, né? Contribuindo para que essa flora bacteriana bucal fique mais prejudicada ainda. Eram essas coisas que eu tinha para trazer. Ah, faltou um detalhe. O tártaro, que eu comecei falando lá no início, que todo mundo acha que o cigarro só causa tártaro, também aumenta a quantidade sim. Por quê? Se eu tenho menos saliva, eu tenho menos defesa. Se eu tenho menos defesa, menos saliva, eu vou acumular mais placa bacteriana. Essa placa bacteriana ficando ali parada naquela região, né, dentária, que pode ser na região inferior ou na região superior posterior, são as áreas mais comuns, onde tem grande fluxo, né, de saliva, mesmo o fumante tendo pouquinha, a saliva está sendo depositada ali nessas regiões. E aí o que acontece? Vai calcificando aquela placa, né, e ela vai ficando endurecida, e aí nasce o tártaro. Então, gente, o Ministério da Saúde já adverte, fumar faz mal à saúde. Eu não gosto muito de que os fumantes fiquem chateados comigo, porque eu entendo o vício. Eu acho que é difícil parar, sei que deve ser um prazer maravilhoso, porque senão ninguém fumaria. Mas assim, o meu conselho é repensem, sabe? Tentem, busquem mais informações a respeito, porque realmente é um vício, né, que traz muitos prejuízos, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.